E eu não sabia que você era poeta. Falei que isso era um segredo de Estado, ninguém sabia. Na verdade, havia quem sabia, mas ninguém que me conhece há 30 anos sabia. Assim, eu só falo que estou ficando velho, né? E aí eu decidi, então, eu decidi mostrar meu lado B, né? Lado hard, cientista político, todo mundo já conhecia, então resolvi mostrar esse. Então, é um prazer poder dividir com vocês, até porque se eu sei no tempo de poesia, porque eu gosto de poesia. E dividir a poesia é uma coisa muito gratificante, do ponto de vista das relações mesmo, de conhecer as pessoas e de, enfim, ter uma outra relação, se eu posso dizer assim, estética com o mundo. É um prazer, muito obrigado por estar aqui. Vocês aqui, vocês me chamam? Fica aqui. Não sei como é que a câmera funciona, mas enfim. Sim. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todas as pessoas presentes, boa noite, Jair. E é uma alegria estar aqui para esse bate-papo, para essa conversa com o autor, né, na Semana da Biblioteca da Unesp. Também quero dizer que eu me sinto honrada por ter prefaciado o livro do meu amigo Jair Pinheiro, o primeiro livro de poemas do Jair, como ele mesmo disse, né? Suzana, se você quiser, ajuda. Tá certo. Isso. Como o próprio Jair disse, né? Era um segredo de Estado. Então, ao receber, né, esse convite para o prefácio, e quando ele me entregou os poemas para a leitura, eu confesso que me surpreendi, porque todos nós, né, conhecemos o doutor Jair Pinheiro, cientista social, né, muito ligado à militância política, enfim. Aí você imagina que vai encontrar poemas muito ligados a questões mais políticas, talvez poemas brechtianos, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu conheci um outro lado do Jair. Um Jair observador das ruas, das pessoas, dos seus trajes, dos seus movimentos. O Jair fala de chuva, de amor, da infância, dos velhos quintais. Jair que se mostra com muita sensibilidade e intimidade no seu trabalho, nos seus poemas. E aí, Jair, fica a questão, né? Como é que começou a acontecer esse desejo de escrever? Eu sei, né, isso eu faço, enfim, mas gostaria que você falasse, né, a todos nós, como é que isso começa, né, os seus temas,
né? O que te inspira? E, enfim, qual é a força de tudo isso, né? Eu sei que tem São Paulo, eu sei que tem a Brasilândia, eu sei que tem todo aquele movimento cultural dos anos 80, dos anos 90. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso tudo. Obrigado. Dá para ouvir? Bom, obrigado. Aliás, eu fiquei emocionado com a sua descrição. Eu não sabia que era tudo isso. Eu cheguei em casa olhando assim, para conferir. Na verdade, eu não vou contar todo o que eu faço para vocês, mas respondendo para vocês, a Ana Paula conhece, evidentemente, ela tem um livro, mas escrever é um hábito que eu tenho há muitos anos. Eu participei de um movimento na Granada Branca, em São Paulo, chamado Se Essa Rua Fosse Minha, isso em 1982. E era um momento em que a gente participava de movimentos geral, né, movimento partidário, político, sindical, claro, com umas dificuldades na época, não está o trabalho aqui agora. E nesse movimento havia de todo tipo de manifestação cultural, e eu fazia parte da turma que escrevia. A gente expunha em Banais, na rua, como se essa rua fosse minha, poemas, pintura, enfim, era um movimento cultural. Quem conhece São Paulo sabe que a periferia de São Paulo tem uma vida cultural pulsante. Então, de certo modo, eu venho desse lugar. Para não voltar muito no tempo e não contar historinhas emocionantes, para não fazer ninguém chorar, eu diria que desde criança eu gosto, eu tenho essa relação com a escrita, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. E como eu disse na entrevista que eu dei para a editora, é um livro de quem encara o mundo com paixão e crítica. Não há que uma obra de arte possa ser mobilizada para vários fins, digamos assim, mas eu não acho que uma obra de arte tenha a obrigação de ser engajada politicamente, né? E o engajamento do autor é uma outra coisa. Quando falamos sobre LP, por exemplo, o Taiguara, não sei se vocês conhecem, Pia Taiguara também não conheço. O Taiguara era muito engajado politicamente, mas você não vê esse engajamento na música dele. Salve, não vou dar uma pista, mas você não vê esse engajamento na música dele. Ele viu fugir. Então, eu quero dizer que uma coisa não se opõe à outra, muito ao contrário. Fazer ciência, eu não pretendia, a minha opção pelas ciências sociais é algo posterior a começar a escrever. Aliás, a opção pelas ciências sociais acabou, de algum modo, interrompendo a minha escrita. Eu nunca deixei de escrever, mas passei a escrever de um modo mais, digamos, esporádico, sem nenhum compromisso. Mas tem um sociólogo norueguês, eu falo bem desordenadamente, espero que isso não fique meio sem sentido para vocês. Tem um sociólogo norueguês chamado John Elfer, ele diz que todo sociólogo é um poeta frustrado. Eu li esse livro dele em 90 alguma coisa, estava no doutorado, e isso também me deixou sempre naquela dúvida, bom, publico, não publico. E também tem a autocrítica, né? Eu sou uma pessoa com muita autocrítica. Né? Também tem essa autocrítica, né, sobre a qualidade do que eu estou escrevendo, porque não é uma questão de fazer um elogio da alta cultura, não é isso. Mas a forma, ela é fundamental, né? A sensibilidade, a percepção, enfim.
não é qualquer coisa, eu acho. Não que tenha que ser especialista, não é isso, eu não acho isso, eu não penso isso. Muito pelo contrário, há grandes poetas sem instrução acadêmica. A instrução acadêmica não forma nenhum poeta, não é essa a questão que eu quero dizer, portanto. Mas eu quero dizer que tinha essa preocupação vamos dizer, genericamente, com a qualidade. Eu sou muito preocupado com isso, não escrever qualquer coisa. Então, eu demorei de publicar e outras ações por essa razão, por esse motivo. Mas eu devo dizer que quem me conhece vai identificar no poema, nos poemas, muita coisa que tem, ou sempre tem a ver com a vida da gente, porque é a nossa percepção do mundo, né? Mas vai identificar com algumas coisas mais específicas, mais determinadas, vamos dizer assim. Porque para citar o Leminski, que é um poeta que eu gosto muito, Paulo Leminski, né? Porque é preciso me expressar. Então é isso. Em algum dado momento, alguns amigos disseram que valia a pena publicar, e eu topei, não sem certo medo, eu submeti a proposta ao edital da Lei Paulo Gustavo. Sabia que ele tem uma equipe de pareceristas que me deram, não uma equipe, eu não sei quem são os pareceristas, o pessoal da Secretaria da Cultura, e que me disse que os pareceristas ficaram encantados com o projeto. E, obviamente, embora quem costuma ver psicanálise, eu sei, como dia na praia, eu sei que o ego é o lugar do desconhecimento, mas ainda assim, o ego gosta disso. E tem sido muito bom falar do livro, apresentar o livro. É isso, cara. Perfeito, Jair. Uma outra questão, né? Eu percebo que a rua é uma temática recorrente no seu trabalho, né? Assim, a rua parece dialogar com você. Poemas como A Euforia das Ruas, A Rua, O Deserto das Ruas, e outros poemas, né, que não tem por título a rua, mas a rua aparece ali, né, me fazem pensar, não sei se estou certa, mas me fazem pensar que você equilibra bem interior e exterior, né? Essa observação do mundo com as suas experiências íntimas, com aquilo que você olha, com aquilo que você vê, com aquilo que você pensa, com aquilo que você imagina. Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse entrar e sair de si mesmo ao observar as ruas? A rua vai de ponto. Infelizmente, está deixando de ser, segundo os sociólogos que estudam sociologia urbana, a rua está se tornando um lugar de passagem, um lugar hostil, está deixando de ser um lugar de encontro. Eu me lembro dos anos 80, eu conheci Brasília, a gente fazia piada que era um lugar ruim, porque não tinha um teto em cima. A rua ela tem essa característica por ser um lugar de encontro, por ser um lugar de encontro, não pelo encontro marcado, não tem que abotar, mas também um encontro imprevisto, um encontro casual, do eu outro. Assim, na rua nós estamos sempre escutando pelo outro, esse eu outro se define, e claro, o sociólogo não consegue parar de pensar. Eu quero dizer, infelizmente, a rua vem deixando de ser isso e cada vez mais a cidade se torna um mosaico de lugares exclusivos. A rua não é mais um lugar de encontro.
a rua é um lugar perigoso. Infelizmente, eu espero que um dia a gente recupere a rua. Porque a minha experiência com a rua, eu não nasci em São Paulo, eu morei, eu me lembro que criança, eu morava na roça, e eu cheguei em São Paulo por 9 anos, e a rua, no primeiro momento, ela foi um choque, mas a rua também tem, é um lugar, era de São Paulo, não tem mais São Paulo, não tem, na periferia de São Paulo, não tem meio metro desocupado, você precisa estar meio metro, meio ocupado. Mas a rua que eu conheci, a cidade que eu conheci, a rua que eu conheci era rua de cá, era lugar de cá. Era lugar de certo modo, era uma extensão de lazer, né? Ali na adolescência, fase mais jovem. A rua, você estava na rua, entre amigos, você estava na rua fazendo algum tipo de farra, você estava na rua, enfim, a rua era esse lugar, portanto, esse lugar de múltiplas experiências subjetivas, né? Era um lugar que se arrumava namorado, um lugar que se perdia namorado, um lugar que se fazia amigos, se perdia amigos, se jogava futebol. Eu posso aparecer que tinha esse movimento cultural também na primeira questão. Então, estar na rua, eu acho que é sempre estar exposto. Não é exposto no sentido negativo da palavra, nem no sentido narcísico, né? É porque você está exposto à visão e vê, né? E isso nos obriga a definir, né, essa distância, a definir eu outro, a reelaborar as suas sensações, além, é claro, que você assume uma posição arrogante na vida, né? E tem gente na qual você não pode tocar porque vai dar uma briga. Mas se você não assume essa posição, a rua é o melhor lugar civilizatório. A rua é um lugar de civilização e é um lugar de perceber o mundo, de ser percebido. E esse é talvez o lugar de sair, porque eu sair, eu falava, por exemplo, para a minha namorada que sexta-noite eu tenho faniquito, eu preciso sair, né? Porque eu preciso ver gente, né? Eu preciso estar com gente, eu preciso tocar, então a rua é esse lugar, é um lugar de múltiplas experiências e nesse sentido ela é enriquecedora, né? Eu só lamento que a rua vem deixando de ser isso, para ser apenas um lugar de passagem, de preferência rápida, passagem rápida, de preferência em algum automóvel luxuoso, rápido, para ir embora logo e chegar em algum quadradinho onde só tem iguais. Isso é uma perda cultural muito grande. Perfeito, Jair. Assim, pegando um pouco carona, né, do que você falou a respeito da infância, dessa mudança da roça, né, para uma cidade como São Paulo, enfim, fica um pouco essa questão do menino, né, no seu trabalho. Em Saudade da Infância, você vai dizer que sempre que aquela banheira me aparecia, com sua frondosa copa branca sobre um enorme tronco de espinhos, que desaconselhava a leitura de preparo, embora convidasse a admirar, me punha em excitação. Essa é uma questão que eu costumo fazer para amigos, que eu costumo fazer para os meus alunos nas aulas de arte também, porque é uma curiosidade minha, em relação a todas as pessoas que amam arte, que percebem a importância da arte em suas vidas. Quais foram, Jair, as suas primeiras lembranças de experiências estéticas
essenciais, importantes, que te trouxeram a arte, né? Trouxeram a arte para a sua vida? Puxa, essa pergunta. Agora, acho que eu posso pensar o seguinte, que essa paideira não é fictícia, ela existiu. Ah, eu tinha 4 anos de idade quando eu mudei para essa... Porque, na verdade, eu não nasci na roça, né? Eu nasci em uma cidade pequena, mas nasci no meio urbano. Com 4 anos, minha família foi morar numa fazenda aqui no norte do Paraná, em Itabaracá, onde meu pai havia nascido. Então, eu entendo por gente, as minhas lembranças da vida começam aí. Quer dizer, as minhas lembranças anteriores, de algum modo, elas são imagens fugidias, não tem muita clareza. E essa relação, a relação da vida como um mundo, ela sempre tem uma relação estética, ela tem forma, ela tem emoção, ela tem, como dizer, porque uma árvore não é apenas uma árvore. Uma árvore é uma relação com o seu lugar, uma relação que normalmente a gente não para, acho que as pessoas não param para pensar isso, né? Uma árvore é algo muito mais que uma árvore. É um lugar, é uma relação, é uma possibilidade de visão, de enxergar o mundo. E quando eu falo isso, por exemplo, eu me lembro que eu morava na Zona Norte, antes de mudar para Acapulco, e tinha na Vila República, perto de onde eu morava, uma árvore enorme, Alguém teve a brilhante ideia de cortar. Aquilo mudou completamente a árvore. Isso mudou completamente a paisagem. E uma paisagem, ela não é uma paisagem, ela é um texto sobre a nossa percepção. Então, para mim, é difícil qual foi a primeira, porque, na verdade, sempre percebi a minha relação com o mundo desse modo. É claro, eu tenho 40 anos que eu vivo com ciências sociais, então eu me tornei um cientista social. Mas se eu olho para trás, antes desses 40 anos, é improvável, talvez, que eu me tornasse um cientista social, talvez eu me tornasse um poeta. Eu me tornei um cientista social e um poeta tardiamente. Por isso, porque na verdade, não que a ciência social tem muito a ver comigo também, óbvio, porque as ciências sociais, ela de algum modo, quando eu leio, por exemplo, um texto que eu escrevi, claro, né, eu estou falando de mim mesmo, então é fácil perceber isso. Mas eu não posso parecer, eu percebo no meu texto acadêmico a minha poesia. Não é algo assim tão... Porque não é questão meramente pragmática, né? Claro, eu disse, o meu salário vem dessa função, mas fazer ciências sociais também, para mim, tem a ver com lidar com essa experiência de estar no mundo. Então, é isso, acho que é isso. Perfeito, Jair. Inclusive, realmente, né, são muitas as experiências, né? E você lindamente falou a respeito, né, de algumas coisas aí que te marcaram. Eu me recordo nitidamente, eu devia ter uns 6 para 7 anos, de um balanço. E uma música tocava. Eu estava perto de uma casa e tocava uma música. E eu me lembro cada música, né? E foi uma experiência fortíssima para mim.
nesse momento, tanto que até hoje, né, os balanços, eles são muito importantes para mim, né? E sempre filmes, né, como Kiru, enfim, né, me remetem a balanços. Isso é questão. Jair, existe algum poema ou crônica, conto favorito do livro? Ou todos são filhos muito queridos? Como é que é a sua relação com seus escritos? Eu acho que tem alguns que, esse mesmo que você citou, né, Saudade da Infância, eu acho que eu escrevi com toda a minha sensibilidade, ele me toca muito. Às vezes eu acho que eu fiz isso. Parece que é algo exterior. Dentro históricos eu também gosto muito. Mas também tem algumas, por exemplo, algumas crônicas, assim, Samambaia, eu gosto muito, Viva a Esperança, eu gosto muito. O Rato, eu gosto muito. O Rato é a música da vida na cidade. Digamos assim, é trash, mas é bonito. Eu acho. Então, tem alguns assim que eu tenho, né, eu disse para a Ana Paula, digo agora para vocês, né, o título do livro é Oceânico, porque ele abre como poesia oceânica. Eu considero essa poesia curta. Eu considero essa poesia uma espécie de autobiografia subjetiva, dentro que eu aberto por ele. Mas não posso ver, bom, ao falar dessas tendências, eu estou citando, na verdade, preferências, né? Mas eu gosto, em geral, são filhos queridos. Ótimo, então já me encaminho para a última pergunta aqui, para que, né, as pessoas presentes possam fazer perguntas também a você. Então, não quero monopolizar. Jair, o que nós podemos esperar futuramente? Teremos um novo livro? Eu sei que coisas novas já estão a caminho, já li, né? Novos poemas, novos textos seus, mas você tem ideias de publicar um novo livro em breve? O que o futuro reserva nesse sentido? Então, essa experiência está sendo tão bom que eu já tenho outro livro, um projeto de um outro livro de poesias novas, mas a experiência desse livro me como vou fazer uma organização um pouco diferente, uma organização temática. Não sessões, na verdade, não sessões temáticas. Eu pretendo escrever um breve texto de introdução a cada sessão. Então, o projeto é esse. Posso adiantar que eu já tenho em mente o título. O título será. O título será justamente Cidade. Eu espero conseguir publicar esse livro quando vem, 25. Este ano eu já não tenho essa capacidade de produção. Perfeito, Jair, eu agradeço, né, por ouvi-lo, pelo convite que você me fez. E antes, né, da gente abrir para as questões, eu gostaria de fazer a leitura do meu poema favorito. E por quê, né?
Eu acho que todas as pessoas ligadas à ciência, nós, né, da academia, de uma maneira geral, sempre estão preocupados com o tempo, com os horários, com os prazos, né? Ficamos preocupados com tudo isso, somos tão responsáveis, né? Temos o desejo de momentos dionisíacos. Então, eu vou ler para vocês Renovação Carnavalesca, de Jair Pinheiro. Vou me entregar ao dionisíaco. Quebrarei todas as regras. Zombarei de todas as convenções. O impensável será concebido. O normal será o avesso de tudo que ordena. Se na quarta-feira restar algo do que fui, este algo irá trabalhar sem mim, dionisiacamente perdido por aí. Eu acho belíssimo esse poema do Jair, né? Porque eu acredito que todos nós temos esse desejo, né? Ao longo da vida. O normal será o avesso de tudo que ordena. Acho belíssimo, belíssimo esse poema. E gostaria de convidar o Jair para fazer a leitura de um poema dele. Vamos lá, vamos ver o que o Jair, qual deles o Jair vai escolher. Bem, já que estamos aqui para isso, evidentemente eu não poderia recusar o convite, e eu vou ler o poema justamente de um dos que eu falei que é meu preferido, porque tem muito a ver com uma coisa que é uma experiência também muito comum na minha infância, que é a experiência de ver o céu, de observar o céu. O poema, deixa eu achar que eu sei, aí está, já eu acho. Ventos cósmicos. Bem, vamos lá. Ventos cósmicos. Dançavam. O céu a luz, o palco. Coreografado figuras improvisadas. Ora uma, ora outras. A lua e a nuvens se cortejavam. Ao ritmo dos ventos cósmicos. No meu caminho, ponto de vista, os ventos que soltam lá arrepiam minha pele. Lindo, muito bom, Jair. Então, agora, né, as pessoas presentes, os amigos, enfim, abrimos para que vocês possam conversar um pouco, fazer perguntas ao Jair também. E o Jair estará aqui para nós. Quanto tempo que demorou para fazer o livro? O livro, na verdade, estava pronto, porque eu só organizei, escrevi o pós-fácil, que não estava escrito, e pedi a gentileza da Ana Paula, que gentilmente aceitou o Ricardo de escrever o prefácio. Mas todos os poemas do livro já estavam escritos. A maioria é mais recente, mas o poema, inclusive, que dá o livro, ele é de 2000.
E tem um plano mais, ou mais antigo de 99. Mas, enfim, o bacana era um ponto, era só mesmo questão de organizar time. Curiosamente, eu comecei a lançar dele. Aí você conseguiu isso. Não fala situação, agora. Também falar para vocês, né? Eu e o Paulo, nós fomos colegas de turma na Escola de Política em 1985. Isso prova que eu tenho muita paciência. O movimento a que me referi agora há pouco, no começo, o César Rua Passarinho, ele é de 82. Nesse período, 82 a 85, mas ainda um pouco antes, né? Quer dizer, a minha militância política foi se aprofundando e eu fui, digamos que, guardando na gaveta essa quadro que eu escrevi. E à medida que eu tanto foi mais ou menos concomitante, porque o comportamento da militância, eu me tornei, inclusive, dirigente sindical, uma outra história, né? Enfim, fiz muita política em São Paulo, não sou responsável pelo que acontece lá, tá bom? E fui aprofundando o meu período nas ciências sociais. E isso vai, as relações, as atividades vão formando uma certa identidade. E era assim que eu era identificado. Né? Então, e como o escrever tem sido se tornado apenas digamos assim, um marco solitário, porque eu tinha necessidade de me expressar. Mas eu não senti essa necessidade depois que eu deixei de participar do movimento cultural. Inclusive, tenho um amigo, hoje ele é professor de História na Federal de São Paulo, o Antônio Simplício. Nós chegamos a fazer sarau na casa dele, mas foi a última atividade, assim, e aí as relações vão caminhando para o outro lado. Eu deixei isso na gaveta, por essa razão. Então, digamos assim, por poucos anos, você teria conhecido o poema. Primeiro eu queria agradecer o professor Jair aceitou o nosso convite. Inclusive, achei interessante você colocar a rua como esse espaço de referência no próprio livro, porque foi na rua que essa ideia surgiu também, no nosso consagrado Bar do Canachiro. Então, fico muito feliz que você tenha trazido sua obra para cá. Acho que a biblioteca... Eu acho muito legal quando a biblioteca abre espaço para, principalmente, pessoas da nossa comunidade que produzem arte, né? Está apresentando trabalho aqui. E eu queria saber um pouquinho mais do seu processo criativo, assim. Quanto do professor acadêmico está no processo criativo? Porque a gente sabe que o escritor acadêmico precisa de muita disciplina, né? Muito estudo, muita disciplina. Mas muitas vezes a gente vê escritores de poesia, de prosa, dizendo que também precisam de muita disciplina para conseguir colocar as ideias, as inspirações no papel. Para você, é mais um hobby, algo que vem muito, que flui muito espontaneamente, ou tem um pouquinho da disciplina do acadêmico também? Não tem a disciplina do acadêmico, não, pelo contrário.
Primeiro porque o escrever, como eu falei, esse hábito é uma necessidade. Eu tenho necessidade de me expressar, eu tenho essa relação com o mundo, que é uma relação complicada, complicada no certo sentido, né? Porque quando eu falo que para a editora, eu falei isso, né? Que os poemas eles são uma relação, eles expressam uma relação de crítica e paixão com o mundo. Então, eu sempre tenho essa relação, digamos, emocional com o mundo. Isso eu preciso expressar. Eu não consigo ser frio. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Eu sou muito passional, por incrível que possa parecer. Muita gente, já ouvi gente dizer que eu sou frio populista. Não sei porque eu dei essa impressão. Eu sou muito passional. Então eu preciso escrever. E sempre me ocorre alguma ideia. Mas eu não escrevo sempre. Eu escrevo quando sorrindo. Às vezes eu estou surge uma poesia na cabeça e eu vou escrever e por que possa parecer, eu não escrevo poesia no computador, eu escrevo em folha de papel, aí depois eu passo para o computador, diferentemente de um artigo acadêmico que eu escrevo todo no computador. A minha experiência, mas ela é sempre a elaboração, eu diria assim, ela é sempre a elaboração estética dessa experiência no mundo, que é uma relação de crítica e paixão. Crítica porque eu sou eterno inconformado. Quando eu era jovem, dizia que isso ia passar, não passou. Agora estou preocupado. Eu sou muito crítico em relação ao mundo e sou apaixonado pelo ser humano. Não que eu tenha alguma ilusão quanto ao ser humano. O ser humano é animal feroz, mas não tem nenhuma ilusão quanto ao ser humano. Nesse sentido mais, entre aspas, questão, não tem nenhuma ilusão quanto a isso. O ser humano é bastante complexo e é um animal feroz. Mas ele também é eterno. E tudo isso, eu me enganaria se eu não admitisse que tudo isso está em mim, tudo isso, eu percebo tudo isso na percepção, na minha relação com o mundo, entendeu? Então, eu precisava escrever. Eu escrevo, então, quando eu escrevo, é porque assim, a emoção fluiu de algum modo e saiu. Então, você vai encontrar, quem lê livros, espero que todos leiam, pode comprar, não tem ninguém de português, pode comprar quando você quiser. Você vai encontrar poemas que levam para muitos lugares diferentes, que têm a ver com muitas emoções diferentes, muitas vezes emoções e as pessoas não gostam de admitir também, não é um, digamos assim, não é um livro fofo, eu diria, mas ele também é um livro hard. E se eu posso dizer isso, sem arrogante, ele é um livro muito humano desse tipo. Mais alguém? Achei interessante você dizer, né, essa questão do quanto o acadêmico influi, né, nesse processo, e você dizer, na realidade, não muito. Isso aconteceu muito comigo também. Na realidade, todo um projeto de fotografia que eu tenho, ele nasceu da vontade de fugir. De fugir disso tudo. Só que aí tudo volta, né? Porque
Depois o projeto vem para cá de novo e vai se transformar também em livro, vai se transformar em algo, talvez um pouco acadêmico, mas é interessante. E, bem, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer, se o Jair me permitir, a leitura agora, não de poema, né, mas de um texto dele, que nos remete ao mistério, Sala de Inspeção. Eu achei muito interessante, gostaria de encerrar fazendo a leitura desse texto para vocês. E já agradecer ao Jair pelo convite, foi um momento muito gostoso, né? E espero que outros momentos venham, outros livros, e também dizer uma coisa muito interessante está acontecendo, né? Nossos amigos acadêmicos estão mostrando o seu lado poético, não apenas do Jair, né? Mas outros colegas, outras colegas estão também publicando seus livros para além do acadêmico. Eu acho isso muito bacana, né? Porque a gente vai se conhecendo ainda muito melhor. E vamos encerrar, então, com Sala de Inspeção. Sempre que passava pelo corredor, apressava o passo para não se deparar com aquela inscrição à porta da sala. Algo de obscuro, desconhecido e ameaçador se passava ali. Pouco sabido, mas muito suspeitado. A inscrição à porta tudo dizia, mas nada esclarecia. Sala de inspeção, em maiúscula, para indicar aquele que por ali passava que nada escapa à inspetoria, cujo poder de inspecionar vai além do regulamento. Pois uma coisa leva a outra, e leva a outra, até onde se imagina o alcance da expressão. Supõe-se que inspetores não admitem limites regulamentares, senão os da necessidade de inspeção, que só eles sabem determinar. Resignado, já nada tendo a aprender, por ter deixado tudo para trás, para não ser flagrado pela inspeção, com muito medo, bateu à porta da sala de inspeção pela primeira vez, certo de que seu destino estava selado ao saber que fora convocado pela inspeção. Um tipo franzino, grisalho, resignado e com muito tédio estampado no semblante, como nunca se imaginara ali, porque ninguém nunca batera a porta ou atendeu. Desconcertado, lembrou-se de tudo que deixou para trás. Acho um texto interessantíssimo do Jair. E com este texto, então, encerramos este momento muito bacana, né, de conversa com o autor relacionado à Semana da Biblioteca. Muito obrigado a todas, a todos. Obrigada. Só agradecer mais uma vez, eu estou muito feliz mesmo, gostando com a presença de vocês. Agradeço, então, eu agradeço mais uma vez a Thelma, a Mari, toda a biblioteca, e esse momento, com certeza, vai ficar também como um momento importante na minha trajetória. Obrigado, gente. Eu pensei que você fosse fotografar mais. Eu pensei que você fosse fotografar mais. Eu fotografei um monte. É?